Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. É uma tarde hoje em Porto Alegre de muito sol. Eu fico muito feliz. Vocês podem olhar um momento que vocês quiserem, né? Na hora que vocês quiserem. Mas é um dia muito agradável. E eu vou falar um negócio pra vocês. A gente tava rindo aqui no bastidor. Primeiro que eu tenho saudade de estar com vocês, né? Acabei de falar que eu ia me aposentar aqui no bastidor, porque demanda muito, a gente anda muito cansado e tal, mas com um dia perfeito que nem hoje, a gente levanta e vai de novo. Já cheguei de 2 cidades hoje, tô pronta aqui pra gravar. E a gente tava falando aqui sobre a idade dos políticos, né? E hoje o meu convidado, Matheus Trojano, falei certo? Certo. De 30 anos. 30 anos. 30, que eu quero dizer que ele tem a mesma idade que eu. A gente tá discutindo isso, porque Um a menos. porque eu sou um ano mais velha. E aí, a gente parece ter uma bagagem de anos de experiência quando a gente começa a conversar, né? Parece que a gente já tem aí uns 45 de experiência. Então, hoje eu vou bater um bate-papo aqui com esse jovem prefeito que fez uma reeleição de performance aqui no Rio Grande do Sul. Nos acompanham aqui, eu sei, o Brasil todinho, né? Tocantins, Amapá, Bahia, São Paulo. Eu sou muito feliz com a audiência de vocês e eu gosto de trazer para vocês sempre a realidade. Então, né, eu sou do Vale, que é esse prefeito, acompanho o trabalho dele, sei o quanto ele se esforça. Tivemos a questão das enchentes que depois ele vai trazer, nós vamos conversar sobre isso, vamos trazer os pontos. Mas muito bem-vindo, Matheus, é um prazer te receber aqui hoje, né? Fico muito feliz de ter o pessoal do meu Vale participando aqui, porque eu sou apaixonado pelo Vale do Taquari, acho tudo lá maravilhoso, né? E seja muito bem-vindo. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de participar aqui do Iceberg, programa que eu já acompanhei muito, outras entrevistas também, e que é uma oportunidade da gente compartilhar um pouco das nossas experiências, apesar da idade, e também, mais uma vez, deixar claro, né? Eu sou um ano mais novo. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo início, você me fala assim. O que te motivou? Porque tu foi vereador, e aí depois tu fez reeleição de vereador ou tu já foi logo prefeito? Logo prefeito. Na verdade, Então, a jornada política, ela começou lá em 2013, na verdade, quando eu me filiei no MDB. Eu tinha 18 anos na época, né? Então, recém tinha me tornado maior de idade, recém tinha me tornado um adulto e acabei filiando no MDB pela questão local, regional, enfim, que era, né, o grupo que eu tinha maior identificação. Mas a vontade de concorrer, a vontade de participar dessa vida pública, ela veio muito por conta da minha atuação na iniciativa privada. A nossa família, eu, meu pai, nós temos uma produtora de eventos, trabalha com projetos culturais, com feiras, enfim, e a gente acaba dentro desse mundo tendo muita relação, tanto com empresários, quanto com prefeitos, secretários municipais, e essa relação criada, essa participação, essa atuação, ela acabou gerando, então, essa vontade de participar mais ativamente na política local. Isso me levou a ajudar a fundar a juventude do MDB, ali durante esse período, e no ano de 2016 me candidatar a vereador, tendo sido eleito com 21 anos de idade. Um dos vereadores mais novos da história do município também. Posteriormente, em 2020, fui eleito presidente da Câmara de Vereadores e dentro de uma conjuntura da coligação que já estava firmada naquele momento, eu acabei sendo escolhido para ser o prefeito, candidato a prefeito, na eleição de 2020. Então aí, dentro da mesma composição de coligação, o vice-prefeito foi selecionado, uma pessoa também da minha extrema confiança, era meu colega vereador na Câmara de Vereadores, tivemos êxito na eleição e aí começamos a conduzir esse trabalho como prefeito e vice de Mussum. Perfeito. O que tu acha que foi a tua maior dificuldade na tua primeira eleição ali de vereador? Se tu viu uma dificuldade, assim, o que te tirava o sono, vamos dizer assim, na primeira? Porque é tudo novo, né? São vários os aspectos, né? Eu acho que o desafio, eu me lembro muito bem das primeiras visitas, assim, de chegar e bater na porta das pessoas e acessar a casa delas. Eu acho que isso foi um desafio muito grande, até acertar o tom, alinhar exatamente como se apresentar para as pessoas. E também o fato de eu não ter um histórico de política, de partido na própria família, né? Então a gente não tinha um padrinho, como se diz, né? Foi uma entrada muito mais da minha vontade, da minha iniciativa, do que propriamente um estímulo de alguém. E isso, quer queira, quer não, principalmente numa cidade pequena, até a gente ter essa inserção, ganhar a confiança das pessoas, é desafiador. E por isso que eu digo que eu trabalhei muito na minha eleição de vereador, visitei
diria que 80% das residências da cidade, porque além da campanha em si, do desejo de me eleger, eu também queria criar essa relação, essa conexão com as pessoas, que iria além de uma eleição. A eleição poderia ter êxito ou não, mas esse contato, essa conexão permaneceriam depois disso. E certamente foi, além de todo esse fator, um momento de muito aprendizado, né, de absorver, de conhecer a realidade das pessoas da cidade, de entender quais eram os maiores gargalos, os maiores desafios a curto, médio e longo prazo, e a partir disso também otimizar o meu trabalho de vereador e já gradativamente me preparar para o que vinha à frente, que foi a candidatura e a eleição a prefeito. Perfeito. E quando tu sentou lá, eleito, porque abriu a urna, é aquela felicidade, né? E aí no outro dia começa a cair a ficha que em janeiro vamos assumir. Tu se preparou para estar ali? Porque eu sempre falo, não existe uma escola para vereador, não existe uma escola para ser prefeito. A gente entra e vai aprendendo, né? Então como é que foi os teus primeiros dias ali de aprendizagem? Como vereador. Como vereador, isso. Vereador. Como prefeito, nós vamos para a segunda lá, porque aposto que foi mais suor do que como vereador. Como vereador, eu sou bem franco em dizer que a gente acaba tendo uma certa angústia, porque eu vinha, né, como eu comentei antes, da iniciativa privada, organizando eventos, projetos, a gente tinha muito uma atuação de execução, né, de entrega, de tomada de decisões, de contratação, de negociação. A atuação do vereador, do legislativo, ela é diferente. Ela é muito mais da representatividade, da qualificação dos projetos, da capacidade. O máximo que se faz um vereador é a capacidade de articular, muitas vezes, recursos ou iniciativas que possam ser positivas para o município. Então eu tive essa dificuldade, né, esse choque de realidade, porque as coisas são mais lentas, as entregas são diferentes. Sim. Então foi uma experiência desafiadora, principalmente no início. E eu acredito, hoje vivenciando, estando prefeito e vendo os novos vereadores, conforme eles vão se inserindo, não só de Mussum, mas de outros lugares, que é um desafio em comum de todas as pessoas, né? Às vezes a própria população, ela cria uma expectativa de que o vereador vai assumir o cargo e vai revolucionar. Ele tem... Obviamente, muitos vereadores têm atuações brilhantes e fazem com que as coisas melhorem muito, mas o vereador também não tem o poder de revolucionar, de porque entregar ele não executa, obras, né? Quem porque ele não executa, é exatamente. um prefeito. E às vezes o cidadão também não tem essa compreensão, essa leitura, e acaba se frustrando com pessoas que imaginam que vá revolucionar dentro da sua função. Sim, acho que a maior expectativa é isso, né? Porque lá na campanha tu assumiu o compromisso, na campanha de vereador tu assumiu compromissos, apresentou a tua proposta que tu tinha na época, conheceu as pessoas. Eu sempre digo que pega o papel lá do vereador, vamos ver as propostas. Ninguém vai ler. É por referência, né? É um voto que é por referência. Eu conheço, eu me conectei. Pessoas se conectam com pessoas. Então, essa de ir pra casa da pessoa. A gente vê esse advento de internet, e lá atrás já teve esse advento de internet. Pouca coisa, mas já tinha quando foi vereador. E aí... O que eu via muito é essa coisa assim, veio crescendo de vou me eleger na internet. E nada vai substituir o cafezinho, a batida na porta, né? O pé na lama que a gente fala, o suor de ir todos os dias dos 45 dias de campanha. Acho que a tua primeira campanha era 90 ainda. Não, eram 45. Era 45. Já, né? 45 dias de campanha, sempre batendo e visitando. E a vergonha, né? Eu não conheço, como é que eu vou chegar? Eu me apresento, depois de 10 minutos já tem outro candidato, então eu tenho que convencer mais do que o outro colega, né? Exatamente. E principalmente na cidade pequena, isso é uma coisa muito interessante. Eu vou pular um pouquinho para frente. Talvez o maior desafio dessa minha última campanha foi esse, porque as pessoas, elas cobravam, e de certa forma elas cobravam com bastante força, assim, com bastante energia, o fato de nós não termos conseguido chegar em todas as casas. Claro, foi um contexto totalmente diferente por uma série de fatores, mas era a maior cobrança que eu tinha. As pessoas ficavam até com uma certa raiva, sabe? Já veio no vizinho, não veio aqui. Então, isso não é nada, substitui esse contato pessoal e essa relação de confiança que a gente conquista quando a gente, entre aspas, se expõe de ir, de visitar as pessoas, de adentrar no ambiente delas, na casa delas, que também é um gesto até de humildade, né, de estar também, enfim, valorizando as pessoas no seu ambiente. No geral, as pessoas gostam muito disso. Óbvio que a gente não pode se tornar inconveniente com isso, né, mas em linhas gerais as pessoas gostam muito desse contato. Eles gostam do contato, né, e de ver que a gente está ali, que está
tendo aquele olhar, né? Eu sempre falo assim, não gosto de política, mas viu o candidato lá, já quer tirar uma foto que eu vou mandar aqui pro meu filho, pra minha filha que eu tava contigo. Então, o que falta é realmente esse contato. Bom, eleito vereador, começa ali o teu mandato, tudo certo, e aí no último ano tu te torna presidente da Câmara de Vereadores, que é um novo desafio, né? Porque agora, eu sempre falo assim, podendo ser presidente é uma maravilha, né? Mas no último ano, quando a gente é presidente, a gente já sinaliza, né? Que a gente tá preparado para a cadeira de prefeito. E o partido também nos dando, e essa costura dentro, né, da costura, eu sempre falo, para ser presidente da Câmara eu preciso de estratégia. Então essa costura já nos sinaliza que talvez aqui nós temos um futuro candidato a prefeito. Na verdade ali foi um acordo também entre a nossa bancada e num primeiro momento até manifestei que eu não teria essa ambição, essa obsessão de ser presidente da Câmara, mas dentro da conjuntura acabou havendo essa possibilidade e eu fiquei então para o último ano dentro desse acordo que nós firmamos. Mas foi muito interessante a minha atuação também na Câmara de Vereadores, porque logo que eu assumi, eu impus algumas situações e tal, construí algumas evoluções que eu entendi importantes, dentre as quais a transmissão ao vivo. Né? E a transmissão ao vivo ela veio lá no início do ano de 2020 como uma ferramenta de revolução, assim, as pessoas poderiam acompanhar muito mais as sessões e tudo mais. E em seguida entrou a pandemia. Então isso foi muito marcante, porque não tivéssemos a ferramenta da transmissão ao vivo já estruturada, já contratada, disponibilizada, nós teríamos um prejuízo de transparência na questão da atuação legislativa, porque a pandemia ela fechou as portas de muitos ambientes, inclusive das sessões da Câmara. E ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque durante todo aquele ano, imaginem só, eu sendo presidente da Câmara, o meu adversário da eleição também era vereador, então ele era um opositor que estava dentro da Câmara e que passou o ano inteiro tentando, de certa forma, eu não sei se essa palavra é apropriada, mas me desequilibrar, encontrar formas de me contrapor. E, aliás, ele fazia isso, até devo elogiar, porque ele fazia isso de uma maneira muito qualificada, com informações, com dados e tal. E o pessoal me cobrava, viu? Tu foi inventar de colocar a transmissão ao vivo, olha aí o que está acontecendo. Mas sempre foi uma coisa que eu tinha como convicção. Era a oportunidade de ele expor, mas também era a oportunidade de nós esclarecermos, de nós defendermos, de nós nos blindarmos através daquilo que é a máxima na gestão pública, na minha visão. A transparência das ações. A gente vai cometer erros, às vezes poderá cometer erros, mas quando a gente age com transparência, com abertura, com diálogo, a gente acaba tendo muito mais facilidade até de demonstrar tudo de bom que se faz e de fazer as pessoas compreenderem que mesmo que nós tentemos fazer sempre o melhor, às vezes a gente vai poder cometer equívocos. Perfeito, porque, vamos lá, para quem está nos assistindo, mesmo que tu esteja presidente naquele momento da Câmara de Vereadores, uma das atribuições do presidente é manter a equidade da casa. Então, todos têm o mesmo direito, todos os parlamentares, oposição, independente, situação. E aí, quando se coloca um perfil na presidência, né, qualificado como o teu que foi, porque depois, né, o resultado vem na urna. Não sou eu isso que estou dizendo, nunca é eu que digo. É sempre os resultados que aparecem. Então, depois na urna mostrou que foi eficiente, né, essa tua gestão da Câmara de Vereadores desse ano, e é isso que tu trouxe. A transparência. Quando a gente consegue falar com o eleitor de forma transparente, então tu um jovem propondo, né, que as pessoas pudessem ver naquele tempo ali da pandemia, as lives se tornaram, né, o maior advento que a gente teve naquele tempo ali foi as lives, então além de shows, de tudo que a gente acompanhava, tal dia agora é a sessão da Câmara de Vereadores, vamos ver o que está acontecendo, as ações. E o vereador, durante a pandemia, ele não tinha muitas ações também, porque quem decidia tudo era o executivo, e como foi uma pandemia, né, mundial, vinha da União para o Estado, repasse para os municípios, e aí o último lá era o vereador. Então, era um momento difícil e desafiador, que naquele momento tu estavas mantendo a equidade da casa, fazendo o que tinha para fazer e mostrando o teu posicionamento, o teu papel gestor. E aí eu vou dizer para vocês, sinalizando, aqui estou eu preparado, aqui estou eu preparado. Não precisa falar que tu estás preparado, tu precisa mostrar. Com as ações. Então, isso que tu falou, agora tu te arrumou isso aí. Quando tu tem certeza do que tu tá fazendo, tu até pode, às vezes, dar uma balançada, né? Talvez eu não deveria ter feito. Mas aí também é motivador. Eu sei o que eu tô fazendo e como tô fazendo. E aí, logo depois, vem a eleição. E aí, o teu nome está à disposição.
Exatamente. E foi até uma coisa bastante complexa, porque era uma sucessão. Né? O prefeito que estava, estava encerrando seu segundo mandato. Naturalmente, existem as pretensões das pessoas, né? Lideranças que também colocam seu nome à disposição, e aquela leitura de que, às vezes, existe na política a questão do tempo. Né? As pessoas que, em tese, estão à frente, na fila, para terem o direito de ser candidatas antes. No fim das contas, a consolidação da minha candidatura até ela foi tranquila, eu diria, porque teve essa leitura através também de pesquisa, de sentimento até na própria comunidade. O grande desafio foi a questão do vice, porque nós chegamos a ter em um determinado momento 5 nomes para serem candidatos a vice, e pessoas qualificadas, de diferentes formas, mas qualificadas. E a leitura que se fazia era que o meu atual vice talvez estaria numa condição melhor, porque era uma pessoa muito popular no interior, onde eu, particularmente, tinha uma certa distância, não conhecia a maioria das pessoas, das propriedades e tudo mais. Mas, enfim, foi uma construção que também acabou sendo feita através de pesquisa e através de coligação. E graças a Deus deu certo, formou a dupla dentro dessas características, um casamento muito apropriado, uma pessoa que eu confio muito e que ajudou muito nesse tempo, ajuda muito no trabalho do dia a dia e que foi exitosa também na eleição. Uma eleição que teve 3 candidaturas, né, 3 chapas, e que foi também desafiadora porque num primeiro momento se entendia, e isso pessoas próximas me diziam, que era uma eleição que a tendência era uma derrota, né? Pelo contexto, eram 8 anos de trabalho, um grupo que já tinha certos desgastes de relacionamento, algumas pessoas que tinham se afastado, e uma oposição que estava bem organizada, que soube se organizar, que soube apresentar candidatos, que soube fazer oposição durante os 4 anos, e que se tinha, então, essa leitura de que seria uma eleição muito difícil. Mas, mesmo assim, o êxito acabou sendo muito positivo, a gente venceu com praticamente 20% de diferença ali na votação, e que acabou consolidando a nossa eleição e o início dos trabalhos. Vamos lá, vamos pegar mais um ponto aqui da fala aqui. Vamos pensar assim, aquilo que eu falo para os municípios pequenos, olha como é que é a estruturação de uma campanha. A gente sempre tem que olhar para a nossa realidade, né? Tá aqui o prefeito falando, olha, tinha um prefeito de 8 anos fazendo um mandato, né? Acabando o mandato dele. Não tinha sido escolhido o seu sucessor há muito tempo, então não tinha um apontamento que a gente sabe que esse aqui é o sucessor dele. Então não consegue fazer transmitir esses votos fidedignos. A oposição, por óbvio, quando não está na gestão, ela tem tempo para fazer campanha, ela tem tempo para se organizar, ela tem tempo para filiar, ela tem tempo, né, para conversar com aqueles que estão desgostosos, enquanto que o prefeito, o grupo e o vereador estão lá trabalhando. Ela está lá tomando um chimarrãozinho, tomando um café e vendo. Beleza, mas acreditaram no teu nome. Escolheram um vice através de pesquisa, o que é muito inteligente também. É aquilo que a gente falou antes. Eu disse, o vice só não pode tirar. Mas aqui eles conseguiram enxergar dentro desse desenho político, aqui fizeram vamos dizer que a gente fez uma matriz SWOT, aqui tá as minhas forças, aqui é minha fraqueza. Eu não sou tão conhecido no interior, lá na casa, lá na propriedade, mas esse cara aqui então vamos fazer o casamento perfeito. Por que eu refaço os pontos para vocês que nos assistem? O quanto que é importante tu ter essa visão estratégica. Ninguém, o prefeito aqui, ele não chegou e disse assim, agora eu sou o prefeito. Existiu uma conjuntura, tem que deixar falar, tem que ter diálogo, não dá para querer, né, empurrar a goela abaixo, como a gente fala. É questão de tempo e de estar preparado. E aí foi para a primeira gestão. E até para complementar e finalizar talvez essa pauta da primeira eleição para prefeito, é muito importante esse entendimento, porque é muito improvável, principalmente no município pequeno e numa candidatura nova, que não é natural, digamos assim, que haja um consenso absoluto. Isso é muito difícil de acontecer. Então, o que nós sempre precisamos entender no meio político e da gestão pública? Que é essa necessidade de ouvir a todas as partes, de ter também a sabedoria de tentar agregar
perfis diferentes para um grupo de trabalho e saber que a melhor base sempre vai ser a quantitativa, né? O número que uma pesquisa, que uma avaliação, que na verdade um entendimento da população gera para a gente tomar decisão. Sim. Não adianta a gente ir contra também o que as pessoas querem, o que as pessoas acreditam, mas a partir do momento que a gente sabe qual é o rumo, também buscar trabalhar dentro daquilo que harmoniza, né, numa mesma linha para defender o projeto que está sempre acima das pessoas. Perfeito, é sempre isso. Quem está na posição pública, eu sempre falo que é sobre servir, né? Tu escolhe uma coisa que a tua vida tá ali, tá exposta, tu escolheu, estás ali, então domingo tu quer estar em casa com a tua família, tu não vai estar, de noite, na semana tu quer estar, tu não vai estar. Então é sobre servir a comunidade. Eu sempre falo que é uma missão, né? Tem que estar disponível e preparado. Beleza, passou a primeira eleição, abriu a urna, prefeito, festa. Fez a maioria da Câmara de Vereadores? Fiz a maioria. Tivemos 6 vereadores da coligação eleitos. Dos Perfeito. 9, né? Já não tinha mais um problema, né? Ter que negociar na noite. Já não teve esse problema do dia da eleição. Pôde aproveitar bastante para não precisar negociar. E aí, o primeiro dia? E chegar lá? Então aí a gente teve um desafio grande também, porque vamos lá. Era uma sucessão, mas era uma sucessão após 8 anos de mandato. Naturalmente, algumas mudanças se faziam necessárias, né? Algumas peças precisavam ser trocadas. E quando a gente mexe no nosso próprio grupo, isso é muito difícil também. Não tem como fazer isso sem gerar alguns atritos, algumas mágoas, enfim. E isso foi um desafio, né? Primeiro porque a gente tinha uma realidade de um município que estava num período de pandemia, tendo que pagar naquele momento, em 4 anos, quase 10 milhões em precatórios, o que para o porte do município é um valor astronômico, absurdo. Qual a maior arrecadação do município de vocês? É agricultura? Nós temos a participação meio que igualitária entre setor primário e indústria. Né? Tá. Até a indústria um pouquinho acima. A indústria é muito forte, o setor moveleiro, a gente tem também um curtume muito, muito grande lá na cidade. Então são os segmentos que mais têm participação no nosso valor adicionado. Enfim, a gente teve que fazer essa mudança e teve que fazer uma mudança também enxugando a máquina pública. Então foi bem desafiador, foi um início bem tumultuado também nesse sentido, a gente formar um grupo novo, começar também a conquistar a confiança das pessoas nesse grupo novo, suportar as críticas não só nem tanto da oposição, mas às vezes dos próprios companheiros que foram, né, entre aspas, substituídos, não por maldade ou coisa assim, mas simplesmente por uma necessidade. Isso. Agora era o teu governo, né, Exatamente. Matheus? Teria que ter a tua cara, as pessoas da tua confiança, aquela coisa. Nosso governo, nossa cara. Isso, e as propostas de vocês, né? Tu e do vice, e os compromissos que vocês fizeram lá no plano de governo, inclusive, né? Exatamente. E a mesma coisa que a gente falou anteriormente. Apesar de tudo isso, a gente sempre agiu com transparência, manteve essa linha e com a coragem de fazer aquilo que precisava ser feito com convicção, com coerência, mas também sem deixar de fazer por conta desses atritos ou de algumas repercussões iniciais. A gente teve uma outra situação que eu gosto de comentar, que foi quando a gente vivenciou a exoneração dos aposentados, que tinha essa discussão, estava um debate no STF, enfim, consolidou num determinado momento. O município de Mussum, município de 5 mil habitantes, tinha 38 aposentados, tinha 42 aposentados que estavam em situação de exoneração. Se fez um estudo e tal, e aí se chegou na conclusão que 4, por diferentes motivos, seriam estáveis, né? A gente não poderia demitir mesmo estando aposentados. Os outros 38 nós executamos. Nós não deixamos de fazer. Então ali tinham, obviamente, funcionários que eram partidários, funcionários que eram próximos, inclusive familiares. A irmã do vice-prefeito foi demitida, a minha tia foi demitida, para vocês entenderem, né, a nossa realidade. Mas a gente seguiu convicto naquilo que era necessário, porque isso gerou uma economia muito grande para o município, né, com a substituição de pessoas, os planos de carreira que já estavam elevados, e a própria extinção de alguns cargos que acabaram não sendo mais necessários, né, dentro do novo contexto administrativo. Mas a repercussão foi péssima, né? Foi motivo de protesto na Câmara de Vereadores, reunião de partido dizendo que a gente estava jogando tudo fora na questão política, e a gente seguiu convicto. E com o tempo, mesmo essas pessoas foram compreendendo. Algumas, via processo seletivo ou de alguma forma, retornaram, outras procuraram outros trabalhos, outras atuações, e isso acabou
acabou sendo compreendido inclusive por essas pessoas, porque era a realidade que nós vivenciávamos e que gradativamente passou a ser também de outros municípios que acabaram tendo que executar exatamente a mesma ação. Claro que no nosso caso o quantitativo era grande pelo porte do município, mas foi necessário e foi importante também, porque a população ela enxerga isso. A população no geral ela enxerga. O cidadão, isso até a gente comenta também, o cidadão em linhas gerais, ele é quieto, ele é discreto, o cidadão comum na sua maioria não se manifesta, mas observa. Está observando o trabalho, a conduta, a forma de agir, as decisões tomadas, a coragem de fazer o que é certo, e na hora certa ele também sabe reconhecer. É o sentimento que a gente tem e sempre teve, desde que eu entrei na política, em relação aos vários trabalhos e atuações. Perfeito. Vê que aqui tem mais um ponto sobre gestão, né? Sobre saber enxergar os pontos, entender como é que funciona. Eu sempre falo assim, vamos abrir os cargos da prefeitura, vamos abrir as secretarias, vamos botar a lupa e vamos olhar. Sempre há o que ajustar, o que melhorar, mais coisas a propor, né? Lá o vereador, ele não tem essa noção. Muitas vezes, principalmente vereador de oposição, que desde o início foi de oposição, sempre fala assim, é muito fácil subir na tribuna e fazer campanha batendo. Agora, me traz a solução. Vamos conversar aqui, conversa com o prefeito, vai no gabinete. Não tem, porque não consegue, não tem nem os dados, muitas vezes, que eu também entendo, porque não faz um pedido de informação, é um pedido de informação, não tem toda a pasta ali para enxergar. Mas, bom, essa questão da folha de pagamento, ela é muito impactante dentro de prefeituras menores, porque quando a gente já está ali passando dos limites, né, estabelecidos, o Tribunal de Contas já nos manda um e-mail, né, já nos dá uma batidinha, vem cá que nós temos que ajustar. E isso pode parecer que não, mas reflete muito lá na ponta, daí na saúde, na educação, no setor de obras de município pequeno, que é muito latente, né? Infraestrutura. E no início as pessoas não vão entender. Principalmente quem está dentro da gestão, aquilo que tu falou. Até os nossos estavam ali, e aí vocês estão acabando com tudo. Mas essa é a nossa maneira de gestão. Tu fez isso da folha, vocês fizeram no primeiro ano ou já era segundo ano de mandato? Essa questão dos aposentados foi no segundo ano de mandato. Foi no início do segundo ano de mandato. Nós começamos a trabalhar essa pauta no fim do primeiro ano e executamos no início do segundo ano. E até também essa informação ela é importante, porque nós começamos o nosso mandato com uma realidade, no finzinho aí do mandato anterior, de nós estarmos batendo a casa dos 50% em gasto com folha de pagamentos. E nós conseguimos reduzir ao longo dos 2 primeiros anos para 41%, já inserindo o nosso contrato de terceirização de serviços, de limpeza urbana e coisa e tal, que passou a ser uma exigência do Tribunal de Contas contabilizar na folha. Isso. Então nós conseguimos reduzir muito bem. E através disso também, olha a importância para o próprio funcionário. Nós começamos uma política de reclassificação salarial, porque a maior parte dos salários da parte administrativa do município estavam muito defasados, estavam muito abaixo de mercado, alguns no limite do salário mínimo. Então isso também acabou sendo importante para a gente começar a pelo menos melhorar um pouco a remuneração dos profissionais, e isso naturalmente também facilita na manutenção de profissionais qualificados, na qualidade do serviço, na motivação do funcionário, mas dentro de uma realidade de uma organização que seja responsável na questão fiscal do município. Perfeito. Tu fez uma reforma administrativa quando tu entrou? Ou tu só fez as trocas, ou fez a reforma mesmo? Nós tivemos uma redução e uma junção, uma unificação de secretarias, né? Nós chegamos a ter, anteriormente eram 9 secretarias, nós começamos com 5 secretarias, temos uma boa ajustada, e durante o primeiro mandato tivemos alguns ajustes também, através da reclassificação salarial, mas também através da extinção de alguns cargos. Nós extinguimos inclusive muitos cargos de confiança, e, se eu não me engano, foram 21 cargos de confiança extintos, e mesmo hoje nós não temos todos os que estão criados ocupados na folha. Nós temos muitos cargos abertos e que a gente tenta, né, deixar a coisa andar sem ocupar essas funções também. Então foram tudo medidas que foram importantes também para que a gente tivesse margem de investimento. Sim. Algo que o município de Mussum tinha perdido ao longo dos anos, principalmente por essa realidade dos precatórios. E inclusive a questão dos precatórios nós também revertemos. Daqueles quase 10 milhões iniciais que nós tínhamos, nós encerramos o mandato com praticamente 4 milhões
de saldo para pagar. Nós pagamos quase 3 milhões ao longo do mandato e ainda por cima conseguimos revisar muitos processos que tinham questões que não estavam corretas, então foram geradas nulidades, como se diz no mundo jurídico, e isso acabou reduzindo essas contas e permitindo que a gente tivesse hoje uma situação de normalidade. A gente paga os precatórios, as parcelas mensais em dia, mas sem comprometer o andamento e os investimentos do município. Foi um mandato desafiador, viu? Esse primeiro ali nessa parte... Nós nem chegamos no pior. Mas assim, desafiador que eu digo na parte administrativa, porque o que vocês fizeram tem que ter coragem para fazer. Porque tu vai mandar, que nem a reforma administrativa, né? Tu manda o processo lá, o projeto para a Câmara de Vereadores, é aquele auê. Tem que sentar com todos os vereadores, tem que explicar, daí o de oposição já tá gritando, que agora... É assim, eles querem enxugamento da máquina pública. Tá, vamos refazer a reforma administrativa. E quando chega a reforma administrativa... mas daí os serviços vão parar de funcionar, porque tu tá tirando tudo aqui. Agora, esporte, lazer, já não tem mais, porque normalmente a gente pega essas pastas, né, e bota junto com a educação, que tem mais dinheiro do Fundeb e vai indo. Então, foi de bastante coragem. Quero te parabenizar, viu? Eu conheço muito prefeito que tem vontade de fazer e diz, tá, mas agora não, eu falo, vamos fazer no primeiro ano. O primeiro ano é de arrumar a casa, de realmente ser gestor desse município. E eu sempre digo assim, o primeiro ano é o ano mais desafiador, porque tem muito disso. Sempre foi assim. Aí os grupos estão ali, principalmente tu que era de uma sucessão, né? Esperando que continue assim, porque eu tenho meu lugar garantido, porque foi o nosso sucessor que foi. E também tem a questão de estar preparado para todo o bafafá da cidade, eu sempre falo assim, porque quanto menor o município, mais rápido chega no prefeito. Então, né, a esposa vai fazer a unha, vai ter que escutar, a mãe foi no mercado, vai ter que... Olha, Matheus, estão falando isso aqui lá, não tem como, mas tu tem que ter certeza da tua tomada de decisão e saber que tem um projeto mais pra frente, né? E uma coisa importante também, que eu também sempre destaco, nós entramos na política, pelo menos eu entrei na política, por algum sentido, né, por algum objetivo maior, não simplesmente pela eleição, por me eleger, por estar num cargo, pelo poder. Então, quando a gente tem essa oportunidade, é uma oportunidade que a população nos dá, que a vida nos dá, que o universo, que Deus nos dá, a gente tem que saber honrar também essa oportunidade. E honrar sabendo que nós teremos que tomar decisões difíceis, nós teremos que fazer o que precisa ser feito, mas com um objetivo maior que está lá na frente. Se nós passarmos sem fazer, sem tomar essas atitudes, sem fazer o que precisa ser feito, eu tenho certeza que a vida mesmo nos mostra como a gente pecou em não fazer o que precisava ser feito, às vezes até na própria eleição. E eu tenho uma história que eu já compartilhei em várias ocasiões, aí claro, entra o meu lado partidário também, que é do governador Sartori, porque o governador Sartori, quando ele foi para a reeleição, em 2018, não foi o Sartori que perdeu a eleição, foi o Eduardo Leite que ganhou. Isso. Por um contexto do perfil do Eduardo Leite, enfim, um jovem muito bem articulado, entrou sem rejeição, sem desgaste, de uma administração muito bem avaliada lá em Pelotas, contra o Sartori que teve que tomar decisões extremamente difíceis. Mas eu sempre comento que foi uma derrota eleitoral, mas uma vitória política, porque hoje em dia o cidadão gaúcho reconhece e aplaude as medidas que o Sartori tomou e a forma com que ele conduziu para colocar o Estado num rumo que hoje colhe os frutos. Foi uma pauta, foi uma bandeira que começou a ter o seu trabalho realizado lá atrás e que gradativamente foi mostrando o resultado, e hoje a nossa realidade é outra. Não é mais um Estado que atrasa salários, não é mais um Estado que atrasa repasse para a educação, que atrasa repasse para as escolas, que atrasa repasse para hospitais, que era essa a nossa realidade. Então, foi um trabalho necessário. Perfeito. Não tivesse feito, bom, como o Estado estaria hoje? Não estaria pior? Muito provavelmente sim. Então, é essa leitura que às vezes o gestor público, o político, também precisa fazer. Não é só o populismo de agir conforme as pessoas pensam no primeiro momento. Eu acho que ele era... Eu acho, não, tenho acredito nisso, que ele é muito bem preparado, o Sartori, porque ele fez isso em Caxias do Sul. Ele arrumou a casa, né? Mas lá os gringos deram tempo para ele fazer o segundo mandato. E nós, como gaúchos, somos mediáticos, né? Agora, a gente nunca... A primeira vez que a gente reelegeu um governador foi agora. E depois, quando... Eu me lembro certinho de uma propaganda do Eduardo Leite, que ele dizia assim... que tem que levantar a bunda da cadeira, porque ele disse que o Sartori estava só sentado vendo números e que tinha que agir. Mas os números do Sartori deram resultados dentro do governo do Eduardo, né? O tempo que ele passou sentado, o tempo que ele estruturou e tudo. E aí a primeira propaganda eleitoral do Eduardo, como depois com a chapa montada com o Gabriel, né? Era ele, e com o apoio de Sartori, inclusive, agora para esse mandato,
era ele sentado numa cadeira iniciando o programa dele. Então, para nós que acompanhamos política, aquilo ali foi um marco, né? E uma sacada, com certeza, ali do Fábio Bernardi, com certeza foi. Tipo, o cara tava certo lá atrás. Ele engoliu sozinho, eu sempre falo. Acho que a primeira secretaria de comunicação que teve no estado, se não me engano, foi no governo Sartori, até por essa questão de ter que comunicar as decisões difíceis que ele tinha que tomar. A gente tinha sérios problemas, como tu falou, repasse para hospitais, com os presídios, não tinha dinheiro para pagar nem o gás do presídio, daí tinha que escolher entre mandar a merenda pro colégio e pagar essa outra fatura, e ele realmente fez a mesma coisa que tu, quer dizer, tu fez uma coisa que ele, né, que tem mais experiência, que ele tem mais experiência, foi antes, melhor, que foi arrumar a casa. E aí, isso que tu falou, eu não ligar porque os outros estão falando agora. Eu sei, ninguém vai estar feliz com tudo. A gente também não é feliz com tudo, que a tomada de decisão de outras pessoas. Se eu tivesse lugar, se eu fosse assim, se tivesse meu lugar, tu faria melhor, né? Eu faço uma brincadeira assim. Por quê? Porque a gente sempre gosta de opinar. Mas se a gente está ali tomando a decisão, o peso da caneta também é monstruoso, né? Exatamente. E o peso da caneta, ele tem um peso que vai muito além da repercussão inicial, vai muito além da leitura inicial que as pessoas têm de determinadas decisões. O julgamento é muito pior quando as pessoas julgam no futuro por não terem sido tomadas as decisões que precisavam ser tomadas do que o contrário. Então a gente não pode o político não pode ser imediatista. Por mais que hoje a exposição seja muito grande, seja muito difícil lidar com as mídias sociais, com essa facilidade que as pessoas têm, até mesmo de serem agressivas, pessoas que no seu dia a dia não são assim, mas que a rede social acaba permitindo, dando esse espaço para que possam externar às vezes o seu ódio até mesmo, né, mas o seu sentimento negativo de muitas coisas, e todo mundo acaba tendo uma facilidade de opinião. Isso. Então, tem um lado bom disso? Tem, com certeza, absolutamente, mas também tem um lado negativo, que é o desgaste maior, principalmente nesses momentos de decisões difíceis, mas que certamente, como eu disse, com o tempo, são comprovadas e são provadas que são necessárias. Você aprende, né? Depois com a exposição, você aprende, tudo bem, não vou ligar para isso hoje, tem que estar preparado, sempre falo, tem que cuidar o soco no estômago. Às vezes a gente acha que a gente está preparado, mas vai para casa e aí tu se recompõe e aí vamos de novo e vamos ver. Beleza, passamos o primeiro mandato de prefeito, né? Vamos para o segundo mandato. E aí? A expectativa, a entrega, após que tu fez pesquisa para acompanhar, daí não só mais pesquisa de nome, a avaliação do teu mandato, né? Como tu estavas, como as pessoas estavam avaliando o mandato, se estava bom, se não estava, para fazer a reeleição. A gente, inevitavelmente, nós temos que falar do que aconteceu nesse meio tempo, né? Que foi a questão dos desastres naturais. Na verdade, lá em Mussum, nós começamos eles em agosto de 2023. No dia 23 de agosto, nós tivemos o pior temporal de granizo da nossa história. Mais de 1.000 casas destelhadas, todos os prédios públicos com os telhados totalmente destruídos. Então, foi caótico já naquele momento. A gente já estava vivenciando uma crise, mas que nem imaginávamos que poderia ser tão maior poucos dias depois, porque daí no dia 4 de setembro, quando inclusive eu estava em Brasília, junto com o meu coordenador da Defesa Civil, acessando recursos para a questão do temporal de granizo, nós tivemos o desastre, a tragédia de 4 de setembro, que foi aquela inundação horrorosa, que a gente tem que lembrar, lá em Mussum foi mais de 80% da área urbana atingida, diretamente. Nós tivemos perda de centenas de casas, empresas diretamente atingidas, toda a nossa logística administrativa também diretamente atingida, escolas, prefeitura, CRAS, os abrigos que estavam sendo estruturados em lugares mais altos do que anteriormente também foram atingidos, então a gente precisou realocar durante a crise as famílias que já estavam abrigadas. Foi um caos total. E o mais grave de tudo, né? O que não se recupera, que foi a perda de 21 pessoas. Nós tivemos 21 mortes lá em setembro de 2023, das quais, inclusive, infelizmente, 2 corpos sequer foram localizados e certamente não serão mais depois de tanto tempo. Então, realmente foi muito forte, foi muito pesado. E aí, logo depois, teve toda aquela mobilização, milhares de voluntários de todos os lugares, diria que de todo o sul do Brasil, porque a gente recebeu gente até do Paraná lá para nos ajudar. A cidade estava já começando a se reerguer, se recompor, as pessoas se motivando. Vem novembro. 18 de novembro, uma nova inundação muito grande também, menor do que setembro, mas com alguns agravantes de enxurradas e tudo mais. E aí um novo desafio. As pessoas, o sentimento daquele momento foi de revolta, né? As pessoas meio... Por que de nós de novo? Por que nós de novo, exatamente. Então foi muito, muito forte assim o que aconteceu.
E depois, em novembro, a cidade já também começando a se recompor, já melhorando o ânimo, um pouco mais demorado do que em setembro, mas vindo um verão pela frente, conseguindo se reconduzir. E aí vem maio. Maio, além de toda a situação da inundação, que foi tão grande, em alguns pontos até maior do que setembro, ainda teve a questão dos deslizamentos, das enxurradas em lugares que nem são atingidos pelas enchentes. Foi um caos total. A gente subia os morros desciam. Então, era horroroso, assim. Foram dias tenebrosos e ainda não parava de chover depois do dia 1º de maio. Então, foi muito forte, foi muito pesado. E aí um sentimento muito estranho, que nos desafiou também enquanto gestores, porque maio foi um sentimento de desilusão, de desânimo, de deixar acontecer. Eu não vou limpar minha casa, eu não vou recuperar o meu pátio, eu não vou... As pessoas, elas não tinham mais energia para lidar com aquela situação. Então, o formato de gestão da crise, em setembro, em novembro, em maio, ele foi diferente, mas em maio, particularmente, eu considero ainda mais desafiador. Nós com recursos limitados, com uma estrutura já muito danificada, cansados, toda a estrutura da gestão de crise esgotada, mentalmente e fisicamente também, e ainda tendo que lidar com mais uma crise extrema com o desânimo das pessoas. Então foi mais difícil, foi mais gradativo o processo de recuperação da confiança, da autoestima, que agora já está num nível muito melhor, mas que foi mais difícil do que nas outras situações. E logo após maio, a eleição. Né? Então, até uma coisa que me chama a atenção agora, quando a gente vai lembrando também, a gente acaba tendo lapsos, às vezes, de momentos, né? Mas depois de maio, teve um período aí, a nossa gestão de crise, ela estava acontecendo no hospital, porque o hospital tinha estrutura, tinha gerador, tinha a Starlink, enfim, tinha toda uma estrutura que era capaz de estar ativa numa situação de crise. Mesmo que estivesse superlotado pela situação de crise, nós conseguimos organizar lá uma central de crise. Teve um momento que tiveram pessoas, e várias pessoas da comunidade, que começaram a me procurar na prefeitura porque souberam que eu não seria mais candidato. Imagina. E elas tinham uma angústia, e elas chegavam para mim, como estamos aqui um na frente do outro, elas chegavam, me olhavam e diziam: se tu tá desistindo, eu tô indo embora. Tô indo embora, agora é a vez que eu vou embora, não sei o que, tal. E era uma aflição que elas tinham, assim, porque bem ou mal, as pessoas nessas crises, elas vão te xingar, elas vão reclamar, elas vão desabafar, mas elas têm a referência do líder. Quando o líder é uma referência, isso é muito legal. Então, o risco de elas perderem essa referência também foi uma ferida. Foi mais uma crise em meio a tantas crises. E aí vieram muitas pessoas lá. E em nenhum momento eu tinha falado sobre isso, né? Sim. A única coisa que eu dizia é que não era o momento de pensar em eleição, era o momento de pensar em gerenciar a crise. E aí foi passando tudo mais. Num primeiro momento até se tinha uma ideia de que não teria candidatura de oposição, não teria candidatura contrária, seria uma candidatura única, mas acabou que a oposição se organizou e colocou um candidato, um empresário, engenheiro civil, com um vice que também era empresário, e que se tinha uma leitura de que seriam pessoas capacitadas e que poderiam tornar a eleição complicada, porque é um momento que é muito mais fácil bater do que defender. É impossível atender a todas as pessoas ao mesmo tempo numa circunstância de tantos desastres e incidentes. Porque não tinha como tu entregar feitos, né, Matheus? Tu tinha que gerenciar a crise, feitos. O que é o feito? Reestruturar a escola, não é construir uma nova escola, né? Exatamente. Até, porque talvez o projeto até podia estar lá, mas depois da terceira crise é só reestruturação. E a gente sabe que existe uma perspectiva nas pessoas, né? Elas pensam como vai ser agora. E aí eu até falo, olha, foi bem surpreendente ter uma oposição num momento de dor, assim. E eu acredito que as pessoas, elas tiveram essa leitura, porque a eleição foi, entre aspas, tranquila do início ao fim. Não houve um momento em que, equilibrou, teve uma... Não, foi assim, nós fomos soberanos, na verdade, né? Do início ao fim. E o maior desafio acabou sendo esse, de visitar as pessoas, de chegar nelas, de fazer elas terem esse contato direto. Então isso também foi muito legal, porque as pessoas, embora tivessem que entender o contexto que a gente estava vivenciando, porque eu não me afastei da prefeitura em praticamente nenhum momento, eu tinha que ainda gerenciar a crise ao mesmo tempo que eu fazia a campanha, mas apesar disso as pessoas tinham essa cobrança, né? Então foi desafiador, a gente acabou não conseguindo
visitar muitas das pessoas, algumas até visitamos depois, como forma também de reconhecimento, mas foi o maior desafio. E o resultado foi uma eleição até surpreendente, a maior da história do município. Até então, a maior diferença tinha sido de 780 votos aproximadamente. A nossa eleição teve uma diferença de 2.138 votos, entre 5 mil habitantes e 4 mil eleitores. Então foi realmente muito forte, 81% dos votos válidos e o respaldo, né, que as pessoas nos deram para que a gente seguisse o projeto e continuasse não só o formato de gestão, mas a reconstrução que nós começamos a fazer no município de Mussum. Perfeito. O que a gente via aqui no Vale Taquari, né, aqui porque eu sou de lá, assim, era sempre um bom posicionamento teu, né? Tu sempre esclareceu muitos fatos para as pessoas, tu deu a explicação que ela queria, talvez não o que ela queria ouvir, mas tu estavas disposto ali na frente a conversar, né? E isso é uma coisa que as pessoas também procuram, né? Eu tava contando a história aqui que eu tava no carro, quando na primeira, né, que tu tinha ido buscar o recurso e dizia assim, eu tô tentando, dando entrevista pra rádio aqui, eu tô tentando antecipar o meu voo, porque eu também tô sem conexão, tô sem não sei o quê, porque a gente soube o que tava, a gente veio buscar recurso e volta assolado com o que está acontecendo. Acho que era mais ou menos assim a fala. E eu disse que eu liguei para um amigo meu, por causa do avião da FAB, que estava decolando, e fiquei brava com o cara, fiquei sem falar, porque eu dizia, coloca o prefeito lá de Mussum dentro do teu voo. Coloca o prefeito de Mussum. Porque para mim foi tão assustador, porque eu não me lembro se pegou na tua casa ou não me lembro, pegou. Mas eu me lembro que tu dizia assim, eu estou sem falar com a minha família. A minha casa também foi tomada. E aquilo me bateu o desespero. Porque tá aqui o líder, né? Eu já penso politicamente e na estratégia para a cidade. Tá aqui o líder. Mas o líder tá fora. As pessoas precisam conversar. Para quem que elas vão pedir? Para quem que elas vão olhar? Por mais que tu tenha um bom time de secretariado, responsável, um vice, ok? Lá na urna elas olharam pro teu rosto. E é tu que tem que conversar com elas, né? E daí eu acho que me bateu essa aflição e o Alexandre dizia no carro pra mim, mas tu tem que te acalmar. Não, vou xingar esse aqui, porque não bota o prefeito dentro do avião, que nunca vi, por que não pode trazer? Coitado do guri, tá lá no aeroporto. E tu tá dando entrevista, acho que é do aeroporto. Lá do aeroporto, no guichê, pra antecipar a passagem. E eu me lembro que eu me indignei. Mas tu se mostrou um líder pontual. Tu falava no momento certo, tu dava a informação no momento certo. As pessoas também ali da nossa comunidade, ali do Vale Taquari, a gente se ajudou. Então, municípios como o meu, Teutônia, não foi atingido. Mas a gente procurava chegar até Mussum. A gente chegava lá pelo Morro da Harmonia, né? Ia embora e chegava lá. E eu me lembro, a minha família tem britador e a gente tem caminhão-pipa, né? Eles que têm, não tem nada, né? Eles que têm. E aí, eu me lembro que eu pedi, viu, não tá fazendo nada esse caminhão aí na Fazenda Vila Nova, vocês mandam pra lá. E eu me lembro que eles foram lavar o hospital lá em Mussum, porque daí, e foi uma coisa assim, que cada dia, então, era combinado de uma cidade. Um dia eles iam em Mussum, outro dia eles iam em Roca, e aí era aquela... Quando a gente conseguia fazer algo, né, de participar com vocês lá, para nós já era uma grande feito, mandar o alimento, nós facilitava, então o alimento não podia demorar muito para chegar, tinha que ser fácil para as pessoas comerem, porque elas estavam limpando as casas, né, e daí eu pensava assim, eu tô longe, na minha casa segura, e tu que tava ali, cara, todo dia levantar e ir para aquela cena. É uma coisa muito forte. Hoje a gente recordar, e a recordação ela nos traz também, eu já tô ficando até angustiado aqui ouvindo o teu relato. Porque o que acontece? Eu estava, agora eu vou falar na primeira pessoa, lá em Brasília, recebendo inúmeras ligações o tempo todo de pessoas, eu e o coordenador de Defesa Civil também, né? Recebendo ligações de pessoas que começaram indo para o segundo piso da casa, daqui a pouco estavam ligando que estavam indo para o forro da casa, e daqui a pouco ligando que estavam no telhado da casa, e aí num determinado momento daquela noite, do dia 4, nós perdemos totalmente a comunicação. Zerou, assim, o celular parou. E aí a gente demorou alguns minutos para entender, né, que de fato as pessoas tinham perdido comunicação. Então, a gente acompanhando gradativamente o drama das pessoas aumentando e aquela crise sem precedentes tomando uma proporção enorme, cada vez mais trágica, a gente estava também muito impactado e começa naturalmente a pensar nas nossas famílias. Então, externamente, eu sempre tentei, e acho que dentro do possível consegui manter uma serenidade, uma tranquilidade. Mas acho que eu ouvi tu chorando uma vez.
numa possível. entrevista. Eu acho que uma vez só que eu vi tu chorando, assim, que eu acho que ali também tu mostrou o teu lado humano, viu? Eu também tô aqui, mas que eu me lembro foi uma vez, assim. É possível. Uma vez, assim. Mas acho que também ali mostra quanto que tu era humano, sabe? Tu foi, assim, forte o tempo inteiro. É isso que eu queria falar antes, assim. Foi forte o tempo inteiro. A tua entrevista, o teu posicionamento, quando tu falava, era o líder que elas precisavam naquele momento. E esse medo de te perder, viu? Tu vai ir, né? Porque tá aqui o nosso líder. Tu não é o culpado disso aqui e tu tá fazendo melhor. E é isso que as pessoas conseguem enxergar, né? No teu posicionamento, assim. E isso é muito bom, é um reconhecimento enorme e muito carinhoso das pessoas. E até para encerrar esse ciclo ali, eu fiquei de segunda-feira de tarde até a terça-feira de tarde sem ter acesso e sem saber se meus pais, aí minha família, estavam bem ou não estavam. Até acabei recebendo informação na terça de tarde, eu ainda estava em Brasília, ainda não tinha conseguido o voo para retornar. Então isso também foi muito forte, também foi muito marcante, porque era aquela coisa assim, ó, era se preocupar com tudo, era ter um posicionamento, era buscar o auxílio imediato, emergencial, para salvar vidas no primeiro momento, mas também era aquela sensação, acho que foi a única vez na vida que eu tive a sensação dos meus neurônios queimando, porque era uma sensação muito forte. Então foi pesado, foi muito forte. E aquelas primeiras semanas, em todas as crises, elas foram muito intensas. Era esse o sentimento. Era ir deitar 00:30, 1h da manhã e despertar naturalmente às 4 da manhã, já obcecado por aquilo, levando também alguns instantes para entender se realmente aquilo estava acontecendo, porque era uma coisa totalmente inimaginável nas nossas vidas, e seguir em frente. E uma coisa que eu falava muito para minha equipe toda, para todo o gabinete de crise, que também todo ele tinha sido diretamente atingido. Nós temos que superar dia por dia. O dia de hoje vai ser melhor do que ontem, e o de amanhã vai ser melhor do que hoje. E assim a gente ia encontrando energia em nós mesmos, né? Tentando nos motivar. E nesse sentido também eu sou muito grato às pessoas, tanto de fora, mas especialmente da nossa comunidade. Eu vou contar rapidinho uma história que é muito marcante. Tem um senhor no interior que se chama Raul Zílio. A família Zílio lá, eles perderam absolutamente tudo naquele desastre de setembro. O seu Raul, ele saiu de casa para ajudar os vizinhos, a família ficou toda na casa. Eles perderam as 2 casas, os parreirais de uva que eles tinham, os 2 caminhões, e na casa faleceu na tragédia o pai do seu Raul, a cunhada do seu Raul, um dos irmãos do seu Raul, e um outro irmão se salvou numa árvore. E a esposa do seu Raul, a dona Janete, ela também tinha sido levada pelas águas. Então, em tese, quando no dia seguinte ele conseguiu voltar próximo da propriedade e enxergar a realidade que tinha lá, ele estava totalmente desolado, ele tinha perdido tudo. Algumas horas depois, durante a terça-feira, ele ficou sabendo que a esposa tinha sido socorrida lá na cidade já. Ela seguiu pelas correntezas por mais de 20 quilômetros e tinha sido socorrida. E aí ele falou com o vizinho aí que comentou com ele. Não, imagina, tu tá mentindo pra mim, tu tá ficando louco. Como é que ia sobreviver? Olha o que aconteceu, olha como é que tá isso daqui e tal. Não, ela tá lá na vizinha e tal. E aí manifestou pro seu Raul que ela estava numa propriedade a cerca de 4 quilômetros daí. Ele tentou pegar o carro, a moto, lá não sei direito. Obviamente não foi, porque as estradas não tinham condições. E aí ele seguiu a pé. E aí quando ele se encontrou com a esposa, é uma coisa muito forte, né? Porque eles, imagina, se encontraram, se abraçaram e ficaram aí minutos intensos, né? É uma história forte, realmente. Minutos intensos se consolando, de certa forma, e tendo pelo menos uma esperança um pouco renovada de que pelo menos eles teriam também um ao outro nesse processo de recomeço de absolutamente tudo, né? Então foi muito forte. E alguns dias depois, eu encontrei o seu Raul na rampa da prefeitura. Ele estava de costas, assim. Aí eu vi que ele estava lá, né, naquele tumulto também, um monte de gente. E eu fui indo em direção a ele pensando, meu Deus, como é que eu vou falar com esse homem? Isso. O que eu falo pra ele? O que eu falo pra uma pessoa que passou pelo que ele passou? Aí eu cutuquei ele olhou pra mim e disse assim: ô prefeito, queria mesmo te encontrar e te dar um abraço pra te dizer, pra seguir em frente, cabeça erguida, não desiste, a gente tá contigo. Ele deu a motivação pra mim, ele me passou a energia positiva. Então isso é uma coisa que me marcou e isso sim, certamente eu vou levar pro resto da vida, porque foi uma inversão de perspectiva do momento, da circunstância, e uma percepção também do quanto, de alguma forma, as pessoas estavam confiantes e conscientes de que eu faria o melhor que eu poderia para conduzir o processo de reconstrução. Então é uma história, desculpa até me prolongar nela, mas que é emocionante e eu levo para sempre. E é verdadeira, uma coisa que aconteceu, tem a sensibilidade, né?
né? Acho que às vezes a gente não entende o que acontece, né? Que nem falou, de novo nós aqui, né? Mas talvez ali era o momento do gás que tu precisava, né? O que eu vou falar? O que eu vou falar? E a pessoa te surpreende com aquilo. Tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Exatamente. E é realmente isso de conseguir ser esse líder, né? De entender, o que eu falei, a gente via a tua sensibilidade, teu posicionamento, podia estar destruído por dentro, mas eu via as tuas entrevistas, estava bem posicionado. E quando eu falo bem posicionado, não é que tu estava falando bem, não é nada disso. Tu estava dando aquilo que tu podia dar naquele momento para a população de forma, de novo, transparente, verdadeira. Quando não teve o auxílio, tu foi verdadeiro. Tu falou, nesse momento a gente não teve auxílio, agora nós estamos tendo auxílio. Tu foi dando passo a passo e sinalizando para a população o que é importante também e faz parte de um líder. Aquilo que eu falei para ti no bastidor, né? O cara não pode falar que tá ruim, né? Porque um líder fraco o povo não quer, então tem que estar bem posicionado, pode estar destruído por dentro, mas tem que estar bem posicionado. Bom, eu quero te agradecer por tu ter vindo, né? Já me fizeram sinal, que você me faz sinal quando tá terminando, porque por mim a gente pode passar horas aqui, né? Quero, inclusive, dizer que as portas do Iceberg aqui estão sempre abertas. Se tu quiseres participar, é muito bem-vindo, né? Por mais que tu fica falando aí que é um ano mais novo que eu, tá? Pode vir. Não é um ano, né? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos de um ano, né? Uns 10 meses. Vamos ser justos também, né? Uns 10 meses, né? Mas assim, a tua experiência e outra coisa que eu quero trazer aqui, para quem está nos assistindo, olhem a história dessa trajetória política, né, do nosso prefeito aqui de Mussum. Por quê? Ele só tem 30 anos e ele passou por tudo isso tendo um posicionamento, sabe? Por tudo isso. Então, quando vocês acharem que vocês não podem fazer algo, ou que a política não é para vocês, ou que hoje está cansativo, tá, mas aquele prefeito lá de Mussum, uma bomba atrás da outra quando assumiu, e com 30 anos ele se posicionou, ele estava colocado, ele ajudou a população dele. Façam esse momento de reflexão na vida de vocês. É importante também a gente olhar para dentro da gente, olhar o que a gente quer. A gente sabe que estar num cargo político é sobre servir, né? O prefeito aqui, mais do que nunca, ele serviu e serve hoje ainda a população dele, né? E é uma esperança, né? Que é uma coisa que eu não falei prefeito que eu vou falar, mas eu vou falar. É uma esperança para o Vale do Taquari, um prefeito posicionado, talvez para ser deputado, né? Eu que estou no Vale do Taquari, obrigado, sou uma defensora de um deputado lá para que possa, né, tomar as iniciativas, ter o posicionamento que tu tomou. Você sabe que eu não sou partidária, né? Então, não é só partido. Mas, assim, de ter essa representatividade no Vale, que é importante aqui para nossa região, e também ter uma pessoa qualificada para ocupar. Então, por favor, partido, né, do Movimento Democrático aí, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, é assim, né, o nome do MDB? Isso aí. Por favor, concedam uma cadeira na disputa para essa pessoa incrível aqui, prefeito de Mussum, Matheus. Por favor, né? Vou conversar com todo mundo, depois vai pedir. Obrigado pela propaganda também, eu sou muito grato a esse carinho. E encerro também, só fazendo um fechamento dessa oportunidade, agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui no podcast Iceberg e a excelente condução também do trabalho. A gente tem essa referência do trabalho que vocês fazem em vários municípios, em várias eleições, mas também nessa qualidade de comunicação, que é tão importante, especialmente em situações de crise. E essa questão também da coragem, que você comentou muito bem, porque ela é necessária na condução. Se a gente tem convicção de que aquela decisão é a necessária, é a correta, é o melhor para o nosso município, para a nossa comunidade, ela tem que ser tomada. Ela tem que ser bem comunicada, ela tem que ser transparente, mas ela precisa ser tomada, porque a consequência futura ela vai ser mais positiva do que a repercussão negativa inicial. Quando nós proibimos as pessoas de voltarem em certas regiões da cidade, regiões de alto risco ou condenadas ou que tiveram algum nível de destruição, isso também foi difícil, né? Foi uma aceitação, não houve aceitação. Então a gente teve que trabalhar, teve que conduzir, mas a gente foi firme, nós não voltamos atrás. E hoje, conforme a gente vai entregando as novas casas, as pessoas vão migrando para novos lugares, elas entendem, elas reconhecem e elas agradecem por nós termos sido firmes nas nossas decisões. Obrigado a todos e um forte abraço. Isso aí, gente. Esse foi mais um podcast Iceberg. Até a próxima.